Quando eu vi esse caso e fiquei bem chocada, em nenhum momento me passou pela cabeça do tipo, foi culpa do animal, foi culpa da segurança. Esse cara estava delirante. Ele realmente acreditava que ele poderia, e aquilo era como se fosse objetivo de vida? Domar a leoa. Se você for ver, leão remete o quê? A força, a potência. Numa vida que ele não controlava nada, não sabia o que comer, não sabia onde estar, domar o leão era praticamente como organizar o caos que ele vivia. E ele se pendurou num trem de pouso porque ele disse que ele ia pra África domar leões. Ela ficou arrasada porque ele tava um fiapo, os pés todos sangrando. E ele não sentia dor. Quando o intestino está equilibrado, a nossa energia, nosso humor e até a nossa clareza mental mudam para muito melhor. Nosso episódio de hoje é patrocinado pela Doctors First, uma linha de suplemento que une ciência, qualidade e responsabilidade. 3 pilares fundamentais quando falamos de saúde. E eu queria destacar 2 suplementos que fazem muito sentido para quem sente que o corpo está pedindo um pouco mais de cuidado. Primeiro é o Glutamaster C, que é uma combinação de glutamina ultrapurificada, vitamina C e cúrcuma. Aqui vale um ponto importante. Ela possui o selo Agipur, um certificado internacional que garante aminoácidos de altíssima pureza produzidos por fermentação vegetal e com total rastreabilidade. Ou seja, você recebe uma glutamina limpa, segura e com qualidade superior. É uma fórmula pensada para fortalecer a imunidade e principalmente o intestino, que vocês sabem o quanto influencia no nosso bem-estar emocional. Quando o intestino está equilibrado, a nossa energia, nosso humor e até a nossa clareza mental mudam para muito melhor. E eu apresento também a Spirulina Pur, que é um superalimento orgânico riquíssimo em proteína vegetal completa, ferro e B12. Ela possui o selo Orgânico Brasil, que garante cultivo sem pesticidas e certificação total de produção orgânica. Para vocês entenderem o nível da espirulina, ela já foi estudada e considerada pela própria NASA para missões espaciais justamente pela densidade nutricional, pela quantidade de proteína e pelo potencial de sustentar o corpo em condições extremas. Ou seja, é um nutriente tão completo que chega a ser cogitado até para quem vai além da Terra. Literalmente. Ela é uma aliada importante para quem busca vitalidade, especialmente veganos e vegetarianos. Mas, na verdade, qualquer pessoa que sente essa necessidade de nutrir o corpo de dentro para fora pode considerar um excelente suplemento. E usando o cupom PODPeople, você tem 10% de desconto em qualquer produto da Doctors First. Cuidar da nutrição é gesto de carinho com o corpo. Eu te garanto, ele sempre responde. Agora sim, vamos pro episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso. Aqui a Bia vira entrevistada e o Gabriel o entrevistador. Vocês conhecem a gente e vocês pediram para ter mais, por isso que a gente está aqui de volta. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Bia. Como vai você? Melhor agora, né? Saudade de fazer isso. O pessoal disse que você sumiu das redes, que nós tiramos o inverso do ar. Pois é, eu acho que devido aos últimos episódios polêmicos, que não teve nenhum, né? Me tiraram da grade. Mentira. Mas hoje voltamos. Voltamos porque a gente estava realmente trabalhando, mas a gente estava com vontade de voltar e voltaremos sempre. Com tudo agora, né? Antes de começarmos o assunto ano que vem hoje, tem até ao vivo, tá, gente? Sobre consulta. Não, já tá definido. Já que você sempre fala que é bom ser convidado, porque o convidado ganha, né, os presentinhos, os mimozinhos assim, e acaba que o entrevistador não, a Doctors First, pensando nisso, hoje trouxe um presente em dobro pra você. Eu pensei que era seu, tô vendo aquilo ali. Quem Isso aqui é pra mim? É pra você. Claro, porque eu sou entrevistada, Você sou convidada. Do próximo a gente inverte e eu ganho também. Não, o inverso não tem inverso. Inverso do inverso? É verdade. Não dá. Deu um nó até na cabeça só de pensar. Complexo B ativo. Bom, muito bom. Essa aqui, caprichada, hein, Gabriel? Vou te dizer. Eu acho que eles foram, já que vão mandar pra...
Ó, creatina, tá bom, meu querido? Creatina, whey protein, sem sabor, que é maravilhoso, que você bate com o quê? Com o quê? Açaí? Olha. Ó, vitamina D, tá? Coenzima Q10, que é super antioxidante. Ômega 3 ultra 90%. E pode tomar isso tudo? Depende, meu querido. Depende quais são os seus objetivos. Por exemplo, o Golden Standard magnésio é excelente. Para mulher é fantástico. Coenzima Q10 é um grande antioxidante. Creatina não é só para quem pratica exercício. Creatina também. Hoje tem muitos estudos falando da função de desenvolvimento cerebral, de manutenção de saúde cerebral. Inclusive, Whey protein. eu acho que eu ia te pegar no próximo inverso, porque era sobre creatina, que está sendo usada agora mais para atletas de suporte cognitivo do que só de suportes físicos, igual eram antes. Exatamente. Já vi que Já mudou. Vamos ter que planejar outro inverso. Vamos ter que planejar um outro. Mas muito obrigada, Dr. Fush. Adorei, porque sempre eu dou e não recebo. Dessa Agora vez está diferente. justo. Muito obrigada mesmo. Hoje é algo bem triste que aconteceu. Foi até aqui, vou pegar pra gente. Foi no dia 30 de novembro, no domingo, que foi aquele episódio do Gerson com a Leona, né? Ah, lá naquele parque em João Pessoa. Isso, em João Pessoa. Exatamente. O Gerson, ele acabou subindo, né, no muro lá, escalou 6 metros, pra você ter ideia. 6 metros é coisa pra caramba, né? É muita coisa. Então ele escalou 6 metros, ele foi... como é que eu vou dizer, né? Ele foi pular lá no recinto da leoa e ela acabou recebendo ele como um predador geralmente recebe quem cruza o território dele, e ele veio a cometer a fatalidade. Um ponto que eu queria trazer aqui pro inverso pra gente é conversar um pouquinho sobre essa lei do antimanicomial, porque parece que o Gerson tinha um quadro de esquizofrenia, parece que a mãe dele também já tinha, e até a própria avó dele tinha também. Então eu achei interessante porque onde essas pessoas estão ficando, né? Já que a lei antimanicomial fechou todos os hospitais e às vezes o CAPS pode não estar tendo todas as ferramentas necessárias para comportar essas pessoas. Pois é um grande desafio. A gente falou aqui sobre a lei antimanicomial em 2023, num episódio do Pod People, que a gente comentou até com o Rodrigo Pimentel na época, tá? Se eu não me engano, foi em 2023. Início de 2023. O episódio 20. O episódio 20, logo no início, exatamente. E aí a gente relembrou na época que essa resolução jurídica, né, porque não é uma lei federal, uma resolução jurídica, ela já tinha sido pautada em 2001, né? E aí ficou todo esse tempo para se botar a execução, que era acabar com os hospitais, manicômios que tivessem pacientes psiquiátricos que tiveram problema com a lei. Então é bem específico essa lei, porque acaba com os hospitais de pacientes que tiveram problema com a lei e tinham problemas psiquiátricos. Tá? Entendi. Então, assim, sempre a gente tem que ver que são casos mais complexos, não são casos simples. Quando aconteceu isso, e na época, se eu não me engano, faltava a Rosa Weber, ex-ministra aposentada, né? Se aposentou, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, e ela deu a canetada final, mas que não tinha nada a ver com ela, isso já estava em andamento, para que entrasse em vigor no sentido de desativar os hospitais, os manicômios judiciários, digamos assim. E aí, na época, a gente falou, como é que vai ser isso? Porque entraria em vigor, se eu não me engano, a partir de 2024, assim, que começaria a desativar mesmo. Sim. Mas parece que em 2023 eles já começaram a fazer isso. Já. Eles têm até 2026, se eu não me engano, para fazer. Mas já resolveram tudo no primeiro ano. Eu acho o seguinte, os hospitais, os manicômios judiciários, eles eram realmente depósitos, não há dúvida, onde as pessoas eram jogadas lá à sorte ou até morrer. Mas a questão é que se tem uma coisa ruim, a gente tem que melhorar, não é acabar. Por quê? Porque existem casos psiquiátricos muito graves,
que necessitam de um atendimento integral, contínuo e por 24 horas. Então, quando eu vi esse caso e fiquei bem chocada, em nenhum momento me passou pela cabeça do tipo, foi culpa do animal, foi culpa da segurança, foi culpa... porque era nítido que somente alguém que está fora da realidade, com algum delírio... O que é delírio? É acreditar numa realidade que só é realidade para mim. Entendi. Ou para aquela pessoa. Somente uma pessoa tomada por um delírio, ela poderia escalar aquela altura e partir com determinação para cima de um animal selvagem. Porque você observa a cena, o animal estava lá quietinho, do lado oposto daquela árvore que ele desce, né? Sim. E estava do lado, estava o vidro, ele estava colado no lado onde as pessoas faziam a visita. Então tinha uma opção de gente ali olhando cara a cara com aquela leoa e ela estava tranquila. Não tinha estresse, porque ela já estava habituada que as pessoas a vissem, né? Essa interação com esse vidro. Claro que é um vidro especial, tudo direitinho. Quando ele desce, ele escala o muro e desce, a leoa, você vê a reação dela rapidamente. O que é isso? Aquilo era estranho para ela. Sim. Aquela interação era absolutamente estranha, a não ser dos cuidadores. Ela identificou uma ameaça e ela foi na direção. E ele em nenhum momento recuou. Do tipo, vou subir e daqui vou sair. Vou voltar. Então, assim, isso já era um indício enorme de que esse cara estava delirante. Era um indício enorme. É claro que você vai falar, você estava lá? Não estava lá. Mas a gente tem noção das coisas, né? 35 anos, né? Não precisa de você ter o quadro completo, né? Mas tem sinais, Tanto que eu falei, ele estava em psicose. Eu falei. E aí, conforme foram aparecendo as coisas, eu falei, gente, se é psicose, esse rapaz provavelmente tem uma esquizofrenia. Se ele tem uma esquizofrenia desse porte de gravidade, provavelmente a gente tem história familiar. Sim. Que é aquilo que eu brinco sempre, HPP, História Patológica Pregressa. Sim. História familiar. Isso tudo chama-se anamnésia. Anamnésia é quando eu recebo um paciente e eu falo, qual é a sua queixa principal? Eu vim aqui, vamos supor, que fosse ele, porque eu quero domar leões. Ok. Aí você fala assim, mas você trabalha em circo? Você trabalha... Não, eu quero domar leões. Quer dizer, quando a pessoa começa a falar de coisas que não fazem sentido, porque não tem um contexto para aquilo. Porque se ele trabalhasse em circo, ou de alguma coisa no zoológico... Podia ser desde criança, no zoológico, dele, né? Ele é aprendiz do zoológico. Né? A questão do delírio não é se é verdade ou mentira, é a forma como é colocado sem um contexto de lógica, tá? E aí, você vê o seguinte, quando você fala assim, vamos falar sobre isso? Vamos. E eu falei assim, eu acho que entender o que aconteceu é relativamente fácil. Agora, alertar para que isso está acontecendo com muitas outras pessoas que estão vivendo na rua, que precisavam de uma assistência integral, muitas vezes de internação. Um suporte, né? Não tem, às vezes ela não tem lar, né? Como é que ela vai fazer fora daquele do CAPS, se não me engano, né? O CAPS, o que aconteceu? Quando acabaram, né, foi decretado, o que acontecia? A alternativa era o CAPS. O problema é que o CAPS é um ambulatório. Não tem internação. Não tem uma estrutura de internação, é um ambulatório. Funciona muito bem para a maioria dos casos. Mas para casos graves, você precisa de internação. Precisa. E digo mais... Como que faz? Como não tem mais os hospitais? Eu acho que essa resolução vai ter que ser revista para criar uma solução para aqueles que estão invisíveis. Entendi. Por exemplo... se você observar, nos últimos anos, e não é coincidência, porque é quando entra em vigor a lei. A lei, não uma lei federal, uma resolução, mas vamos botar lei. A lei antimanicomial. Começam a fechar.
pode observar a quantidade de esquizofrênicos crônicos, psicóticos crônicos na rua aumentou. E aumentou em todos os estados. Não foi nenhum nem outro, né? Não. Porque não tem pra Eu onde tenho eles irem, viajado muito, eu tenho observado isso. Por exemplo, um lugar que eu tive muito ano passado, esse ano, né, que já está quase virando, Minas Gerais, né? BH. Eu estava em BH e foi muito interessante. Eu fico ali perto do Shopping Savassi. E aí eu gosto de ficar ali, eu já conheço aquelas lojinhas, me dou com todo mundo. Aí eu estava vendo as lojinhas que eu já conheço até os vendedores, bato papo. E aí eu de noite, acho que eram umas 7h30, 8 horas da noite. Eu estava com a Fernanda, né? E aí ela chegou para mim e falou assim, vamos passar no shopping, porque eu acho que tem aquela loja de maquiagem. Não sei. Eu falei, vamos que eu estou precisando. O que aconteceu? Quando a gente está indo para atravessar, para ir para o Shopping Savassi, que abriu uma loja da Kiko, que eu adoro, que é uma marca de maquiagem que eu gosto muito, aí daqui a pouco eu estou ouvindo um berro assim, desliga! Eu achei aquilo, olhei. Aí a Fernanda, eu acho que tá falando com você. Eu falei, comigo? Aí, como uma boa assessora sempre pronta pra tudo, né? Exatamente. Aí eu olhei e falei assim, aí ele olhou, aí eu olhei na direção, ele falou, desliga esse computador, tá dando interferência na minha cabeça. Desliga! Nitidamente ele estava delirante. E na cabeça dele, no delírio dele, eu não tinha computador nenhum. Não estava nem com o celular na mão. Eu estava com uma bolsa. Sim. Na cabeça dele, eu tinha um computador na bolsa e aquele computador estava emitindo ondas ou estava fazendo coisas que estavam alterando todos os pensamentos dele. E aí, eu tive que literalmente acelerar o passo, entrar no shopping. Tá? Por quê? Porque ele podia agredir. Mas não a minha pessoa. Mas quem ele estava enxergando. Nesses casos, qual que é a melhor maneira assim, a de melhor agir? maneira é a gente pedir ajuda policial, né? Falar, olha, esse cara tá delirando. Entendeu? Nós temos que ver para levar para um hospital, nós temos que ver para fazer uma medicação, porque não adianta a conversa. Não. As pessoas têm que entender que é bonito, às vezes, algumas coisas do tipo, nos filmes a pessoa vai lá, faz uma terapia. Conversa, né? Reverte aquilo. Isso é maravilhoso, mas existem casos que não são assim. A gente adoraria que fosse, existem casos graves. E a psicose é uma dessas coisas. A psicose mais comum é a esquizofrenia. Existem outras. Então, eu tenho notado que essas pessoas estão aumentando, porque elas não têm para onde ir. Elas viviam dentro de um hospital. Porque elas foram, a própria doença levou a problemas com a polícia, com o sistema. Com a lei, né? Com a lei. Por quê? Porque ele podia chegar para mim e ele podia me agredir. Podia. E torna a dizer, não era a mim, não era a Ana Beatriz, era alguém que ele julgava estar interferindo de forma muito dolorosa no pensamento dele. Caramba. E isso acontece, não precisa muito. A gente, quando teve... Eu quero que as pessoas entendam o que é a psicose, o que é a esquizofrenia. Porque não é uma coisa, tipo, teve um trauma e ficou. Não é algo que a pessoa controle, né? Literalmente, ela tá em outro mundo. E não tem magia, e não tem uma palavra que vai resolver. Não tem ninguém. E eu falo ninguém, não tem pastor, não tem coach, não tem psiquiatra, não tem psicólogo que vai chegar e fazer assim. Não vai. Se fizer isso, está botando em risco a vida da pessoa e a própria. Entendeu? Por quê? Porque quem teve casos desse, trabalhou em hospitais e viu, sabe do que eu estou falando. Quem não viu... Teve algum episódio assim que te marcou, que já aconteceu nessa experiência de hospitais? Teve. Esse foi, e eu tenho visto, por exemplo, eu estava outro dia em Fortaleza, eu olhei da janela do hotel e falei, ali tem um esquizofrênico crônico. Porque eles estão caminhando pelas ruas. Onde eles vão morar? Não tem lugar, né? Porque eles não têm para onde voltar. Porque a família já desconectou há muito tempo. Entendi.
Então, assim, nós precisamos rever essa resolução, não para que a gente retroceda. A grande maioria dos casos psiquiátricos são tratáveis em ambulatório. Não Tá tudo bem. tenha dúvida, está certo. Mas a gente não tem como colocar esses casos com a gravidade que precisa, com a moradia que precisa, dentro do CAPS. Então, abre-se uma discussão. Eu me lembro que quando eu fazia residência no hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, do lado, aqui está o Pinel, aqui está o IPUB, que a gente chama, Instituto de Psiquiatria, da Universidade Federal. A gente tinha muito desses casos, muitos. Então, eram as internações que mais duravam, e às vezes duravam o tempo inteiro. Né? Você entrava e saía da residência, a pessoa estava lá. Né? Tava lá. Por quê? Porque não tinha estrutura familiar, não tinha estrutura medicamentosa. Porque assim, o CAPS, você vai lá, pega o seu remédio, leva para casa e toma. Sim. Como que um esquizofrênico delirando, que todo mundo está contra, que todo mundo tem alguma trama ali contra ele, ele vai tomar o remédio espontaneamente? Não vai. Naquela época que eu fazia residência, a gente tinha uma medicação de depósito, que a gente chama de depósito, aquela injeção que você dá uma vez por mês. Mas existia já, mas os efeitos colaterais eram muito grandes. Então você tinha a injeção e você tinha que dar um remédio oral para a pessoa tomar, para diminuir o efeito colateral. Então não era muito confortável. Hoje se evoluiu muito nisso. A gente tem medicações de depósito que duram um mês. Nos Estados Unidos tem que duram 3 e até 6 meses. Olha só. Exatamente, o que é ótimo, né? Hoje no Brasil existe a mensal, que é muito boa, que o nome é Invega Sustena, né? Antigamente só tinha o Aldol Decanoato. Decanoato porque ele era liberado aos poucos. Entendi. Então, naquela época a gente tinha poucas opções. Hoje, o Invega Sustena é uma medicação muito boa de depósito, que você faz uma vez por mês. Mas eu te pergunto, no caso do Gerson, vamos supor que a gente tivesse feito o diagnóstico, que não foi. Então, tá? A gente consegue pegar aqui que desde quando ele nasceu, né, até os 10 anos de idade dele, foi bem complicado a vida do Gerson, porque ele nasceu em extrema pobreza, ele tinha outros 4 irmãos, assim, né? Que eram adotados. Que foram adotados, na verdade. Eles foram adotados, exatamente. Tiraram da mãe dele. A mãe, esquizofrenia grave. A avó, esquizofrenia. Que aí quando a gente vai pesquisar direitinho... Quando eu olhei, eu falei, tem história genética. Com 8 anos, né? Na verdade, com 10 anos, ele foi pego pela Polícia Rodoviária Federal, vagando 3 horas da manhã. Aí foram perguntar pra ele, andando na né? estrada. Falou, onde é que você tá indo? E ele só sabia falar, fugir da casa minha. Minha mãe e minha avó moram lá. Casa minha. Olha a coisa literal. Casa minha. Minha mãe. Minha avó. Com 10 anos, não tava conseguindo formar a palavra, né? Não sei se isso tem alguma relação. Mas foi aí que o Conselho Tutelar foi acionado e nesse momento ele Primeira já começou... Pela primeira vez. E ele já ingressou, né? Ele ingressou pro acolhimento institucional. Era provisório, sempre é provisório, né? E o Gerson, ele ia ser adotado bem rapidinho, como os outros irmãos foram. Mas, na verdade, ele não foi, né? E uma das coisas que, dando uma olhadinha... Não, mas aí eu acho que com 10 anos, ele é acionado o Conselho Tutelar, não fazem nenhum tipo de diagnóstico. Não, mas tiraram da mãe. Não, tiraram da mãe porque constataram que a mãe era esquizofrênica grave. Que ela não era capaz de ficar com cuidar. Os filhos. E disse que realmente era uma situação de extrema pobreza e caos psiquiátrico. Sim. Você imagina, 5 crianças... Uma mulher né? esquizofrênica, sem o pai. Uma mulher esquizofrênica grave, um pai que, sabe-se lá, né, foi embora, e com uma avó esquizofrênica. Me parece que a avó não é tão grave quanto a mãe. Sim. Mas mesmo assim, é esquizofrênica. Né? E aí a gente tem que ver, tem acesso à medicação? Como é que é esse acesso? Será que todo mês que vai lá pegar tem o remédio? Consegue tomar sozinho em casa? Consegue tomar sozinho em casa? Tem, às vezes, né, uma renda fixa, né? Igual, por exemplo, tem várias passagens pela polícia que ele teve que era pra ele comer, né? Que era pra ele arrumar um sustento, assim, então... Porque aí você vê, logo a mãe é destituída, eles vão pro abrigo, né? Pra uma instituição. E os 4 irmãos são adotados. E ele fica pra trás. E ele fica pra trás.
E aí você vê por quê. Aí me parece que você Foi até viu a... A Verônica Oliveira, né, que era a conselheira tutelar na época, falou que ninguém adotaria uma criança como ele. Não porque ele fosse violento, mas porque ele já apresentava sinais visíveis de transtorno mental e atraso intelectual. Olha de novo o Então, atraso intelectual também, né? Olha, ele tinha déficit cognitivo e esquizofrenia, não diagnosticado. E a conduta disruptiva, que é o comportamento impulsivo, violento, era consequência da própria esquizofrenia. Como esse cara que ficou, desliga o seu computador, desliga É seu o que você computador. falou, né? Ele tava sentindo tanta dor, não é que ele é violento, mas ele tava Não. sentindo tanta dor Ele era capaz de voar em cima de mim ou da minha bolsa para tentar desligar um suposto computador que eu nem tinha Sim. naquela hora. Então, assim, eu torno a dizer, as pessoas, a gente fala muito de depressão, a gente fala muito de ansiedade, a gente fala muito de autismo, e dentro do autismo também tem casos gravíssimos, que a gente sempre está falando dos casos de autismo que são bem mais fáceis de manejar, mas existem casos gravíssimos também de autismo que precisam de intervenções de atenção integral, né? Então, eu acho que o Gerson era uma tragédia anunciada. Não, inclusive, quando ele completou 17 anos, ele já tinha passado em várias casas de adoção, né, de acolhimento, tinha fugido de alguma delas. Tem até uma nota aqui que eles falavam que, abre aspas, né, ele tinha uma conduta de retardo mental com transtorno de conduta e uma recomendação de atenção integral e regime integral. Só que ele fez 18 anos e foi solto, né? Ele foi pra rua. Então, quando ele completou 18 anos, ele foi desligado automaticamente e Que é outra coisa traumática, né? Essas crianças são recolhidas, aí com 18 anos, tipo, ó, acabou seu prazo, Às tchau. vezes ele já tava, né, se habituando com quem tava lá, com as crianças de lá, com os cuidadores. Eu acho que e do nada ele se mesmo viu fora. estando lá, era muito difícil. Porque o déficit cognitivo mais uma estrutura esquizofrênica é muito difícil. Se não havia esse diagnóstico formal e não havia um tratamento adequado, a convivência com ele não era fácil. Não. Mas, por exemplo, eu estava lendo na coluna que eu adoro, né, do True Crime, que ele passava muitos longos períodos na rua, tá? Ele dormia em bancos, porque ele ficou, foi o que você falou. Então, acabou o prazo, 18 tchau. anos, olha lá, sem família, sem tutor, sem moradia fixa, sem autonomia financeira, sem rede de apoio e proteção. O que restou nada. pro Gerson? E sem tratamento. Porque o diagnóstico, quando apareceu, veio só o déficit cognitivo. Veio só o déficit cognitivo e veio só transtorno de conduta. E a psicose? Então, foi... Cadê aqui, ó? Depois que ele fez 18 anos, ele foi entregue à própria sorte. Abre aspas, né? A Verônica relata. Depois de 18 anos, ele foi entregue à própria sorte. Saiu do acolhimento institucional e entrou no sistema prisional, né? Que foi onde o Gerson não tinha casa, ele passava a maioria da parte das noites na casa da avó. Olha pra você ver, a avó com... Esquizofrenia pelo menos acolheu o Gerson. Não, nem então, às vezes, né, ele ia pra lá. E passaria só a noite, tá? Aham. E o que pega muito também Mas às nisso... vezes ele nem tinha esse suporte da avó, porque ela também não estava podendo. Isso, às vezes ele nem tava consciente, É quando ele né? dormia na rua. Então tem uma parte aqui na coluna True Crime que fala: na adolescência, Gerson passou longos períodos nas ruas. Dormia em bancos de praça, pedia comida e pleiteava ser adotado por estranhos que passavam. Uhum. Porque os 4 irmãos foram adotados rápido. A síndrome do abandono ficando também, né? Não conseguia permanecer nos serviços que o acolhiam. A fome era constante. Em mais de uma ocasião, praticou pequenos furtos para comer. Em outras, atirou pedras em carros de polícia para ser preso e conseguir abrigo e refeições. O que é uma prática comum se a gente for olhar hoje, né? Por moradores de rua. Sim, ele próprio dizia que quando estava na cadeia, sentia que recebia mais cuidado do que na rua. Como pode, né? Ele ficou preso, né, em 2025. Então, foi aonde ele foi preso em 2025,
Mas antes de chegar nessa parte, era só pra finalizar aqui, né, o que a Verônica falava. Que desde criança... A Verônica era conselho tutelar. Isso, dos conselhos tutelar. Que desde a infância o Gerson repetia obsessivamente o mesmo sonho. Abre aspas, vou pra África domar leões, e fecha aspas. E isso não é fantasia infantil inocente, ou é? Não. Qual que é a diferença, assim, quando a gente vê que é uma fantasia ou é uma psicose? Porque a fantasia tem período. Por exemplo, uma criança é natural. Toda criança tem a fase do super-herói, do Homem-Aranha, da astronauta, da Barbie, que é uma fase, né? Quando isso vai persistindo, né, e passa a ser um objetivo, você já viu quantas crianças falam, quero ser bombeiro? Quantas vão ser? Nossa, bem muito poucas. Né? Porque, assim, existe essa coisa do sonho infantil. Do herói, né? Do que é reconhecido pelas pessoas. Olha, domar leão, acha bonito. Parar pra pensar, então, né? na realidade, você vê, ele tinha essa fantasia, mas que foi se estruturando como algo delirante, no sentido que deixou de ser uma fantasia infantil para se tornar um objetivo de vida. Se você for ver, leão remete o quê? A força, a potência. Numa vida que ele não controlava nada, não sabia o que comer, não sabia onde estar, domar o leão era praticamente como organizar o caos que ele vivia. É como se fosse um sinônimo de força, né? Se o leão é forte e eu domino o leão, eu sou forte também. Eu também posso. Então, assim, no fundo, ele foi estruturando uma fantasia que virou um delírio, que virou um pensamento obsessivo, que virou uma ideia a ser perseguida. E depois virou ação. E virou uma ação que, na realidade, foi quando ele invadiu o aeroporto de João Pessoa. Isso, ele chegou a invadir o aeroporto. E ele se pendurou num trem de pouso de um avião da Gol. Por quê? Porque ele disse que ele ia pra África domar leões. Então, ele chegou lá, ele perseguiu, ele chegou a ir no aeroporto, ele cortou a cerca de acesso, ou seja, já tinha cometido a ação, né? Entrou na pista de pouso e escondeu-se no trem de pouso de um avião da Gol, acreditando que viajaria para a África. Detectado pelas câmeras, ele foi resgatado. E ninguém, né, o ponto que ninguém diagnosticou ele, que essa foi uma escalada como uma tentativa de suicídio assistido ou ideação gravemente, né? Ele só registrou como um comportamento de risco. Eu acho que não foi uma tentativa de suicídio, absolutamente. Eu acho que foi uma ideação grave. O delírio de esquizofrenia, né? O delírio estava franco. Só falaram que foi um comportamento de risco. Mas de risco, sim, ele estava botando a vida dele em risco. Você imagina se ele tivesse ficado no trem de pouso, ele poderia definitivamente cair lá de cima e morrer. Sim. Lá é muito frio também, né? Então quando vai subindo a temperatura, né? Não, eu acho que ele não aguentaria ficar também. Pode ser. Porque o trem de pouso é recolhido, né? Então, teve casos de pessoas que conseguiram lá na Europa, né? Que eles queriam fugir do país, eles ficavam no trem de pouso, mas teve uns 2 ou 3 acho que foi no Afeganistão. Também. No Afeganistão a gente viu aquela cena horrorosa, né? Quando os Estados Unidos saem, né? Depois do final da guerra, e bate em retirada... as pessoas tentando sair, né? Do país. Teve um russo que conseguiu sobreviver, mas teve vários que, né, nessas tentativas de sair de trem de pouso que não deu certo, que veio a falecer depois. Até porque é um quadradinho muito pequeno, né? Se você for mais fortinho, encorpado, você não consegue ficar ali, vai ser espremido. E outra coisa, aí quando a gente pensa que lá com 19 anos ele já tinha, né, uma marca... E essa do trem de pouso foi quando, mais ou menos? Não falaram aqui. Mas foi depois que... Foi recente. Foi quando ele vinha fez 19 nessa escalada. Você vê, 18 ele é posto pra fora, e aí fica naquela coisa... Pequenos delitos, aí prende. Eu acho que em 2025 ele foi preso em janeiro, logo depois do Natal do ano passado, e ele ficou preso até junho. Aqui, ó. Ele ficou aqui, ó. Ele começou a ser acompanhado no dia 26 de dezembro de 2024 com a dificuldade em aderir ao tratamento. Compareceu alguns dias, desaparecia outros, e a última vez que ele foi ao CAPS foi um dia antes da morte dele, foi dia 27 de novembro de 2025. E ele não retornou em 2028, né?
Mas esse ano, ele foi pego lá em janeiro. Ele ficou preso até junho. Aí você Ficou. vê o seguinte, mesmo sem Janeiro. tratamento, ao estar num lugar onde ele estava preso, foi preservada a vida dele. Que loucura isso. Foi quando soltou que deu. Aí, ó, 5 de janeiro a 5 de junho de 2025. Junho, não é isso? É. Era pra ser 5 meses de prisão, mas excedeu um pouco do prazo, né? Aí depois que teve a denúncia, liberaram ele. 16 de outubro de 2025, ele teve uma prisão, mas ele foi liberado em audiência de custódia e encaminhado para a HUP de Recife. Dia 26 de outubro de 2025, 10 dias depois, né, ele teve uma outra prisão e foi liberado em uma audiência de custódia. E foi internado em HUP de Recife de novo. Dia 24 de novembro, quase um mês depois, ele foi preso por arremessar um paralelepípedo em uma viatura. No dia 25, ele foi liberado em uma audiência de custódia e encaminhado ao CAPS. Olha só, das outras vezes ele foi encaminhado pro HUP, né? Depois ele foi encaminhado para um CAPS. hospital, Isso. né? Aí foi... Mas teve um juiz que foi muito assertivo, assim. Ele fez a declaração quase perfeita. Claro que ele não... Rodrigues Marques Silva Lima, da Isso. 6ª Vara Criminal do TJPB. Da Paraíba, Foi isso mesmo. no dia 30 de outubro de 2025. Exatamente. Um mês antes. Exato. Que ele colocou assim... Lê a sentença dele, sentença não, né? A declaração dele, porque é muito assertivo. Ele fala do diagnóstico, ele fala da necessidade de cuidado integral, ou seja, não é ambulatorial, é integral. Ó, Como é o nome dele? Rodrigo? Rodrigo Marques. Marques. No dia 30 de outubro de 2025, exatamente um mês antes da morte de Gerson, o juiz Rodrigo Marques Silva Lima emitiu ordem de internação. Ordenou, abre aspas, né? Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o HCTP. Uhum. É a medida mais adequada para resguardar a ordem pública e principalmente assegurar a Gerson de Melo Machado o tratamento médico psiquiátrico intensivo e supervisionado de que ele necessita. Deixa eu só ver aqui para dizer para as pessoas o que é a sigla HCTP. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. É justamente para as pessoas que têm alterações psiquiátricas e têm problemas com a justiça, cometeram algum tipo de crime. Aí ele ainda fala, né? O juiz reconheceu, né? A esquizofrenia grave, o tratamento ambulatorial era insuficiente e a necessidade de regime integrado. Aí qual que é o problema, né? A Defensoria Pública... Olha que bacana. Esquizofrenia grave, ele já acrescenta algo que antes era só o quê? Déficit cognitivo e conduta disruptiva, transtorno de conduta. Ele acrescenta comportamento violento. Tá? Ele coloca esquizofrenia grave, provavelmente ele recebe as informações da mãe, da avó. Ele pega todo o laudo, né, pra dar uma olhada. Ele deu uma olhada. Esse juiz olhou. Ou os assistentes, ou as pessoas que o auxiliam. Sim. Seja como for. Foi perfeito. O que ele falou? Não é suficiente. O CAPS não é suficiente e determinou que ele fosse internado num hospital de custódia. Agora eu te pergunto, por que só agora que ele foi enfrentar o leão, né? A leoa, no caso. Não é que só agora. Eu acho que ele sempre manteve esse delírio. Ele nunca foi medicado para esquizofrenia. Nunca. Não me parece que eram coisas pontuais para o quê? Déficit cognitivo, que a medicação também é muito relativa, e a conduta impulsiva, disruptiva. Então, eu acho que ele sempre manteve essa ideia. Entendi. Como uma ideia, tipo assim, minha vida é um caos, vamos supor assim. Claro que o juiz ainda falava que ele alternava momentos falando normal de momentos que não dava para entender nada, que a gente chama de pensamento descarrilhado. Que seria fala isso? Nada com nada. Nada com nada. Assim... Entendi. Não faz sentido, né? Faz sentido dentro do delírio dele, mas para qualquer outra pessoa não faz. Então, assim, ele manteve como se a única coisa certo na vida dele, entre aspas, no meio do caos,
sem tratamento, sem moradia, sem assistência, sem nada, ele tinha um objetivo: domar leões. Entendi. Que eu acho que é bem simbólico de você... se você doma um animal como leão, você começa a sobre domar você, a né? sua vida, né? Entendi. Não sei se era mais ou menos isso, mas estamos fazendo uma análise simbólica muito Subjetivo, né? subjetiva e superficial, Com o que a gente tem, né? com o que a gente tem. Agora eu te pergunto, com base nisso, seria o principal erro, assim, né? Não ter diagnosticado ele antes? Às vezes, se tivesse Porque diagnosticado ele antes, me poderia ter parece, feito por diferença? exemplo, totalmente. Porque, assim, tudo bem que os quadros de esquizofrenia que começam mais cedo são mais graves. Quando Talvez são a filhos. mãe tivesse um diagnóstico tardio, porque a esquizofrenia, ela é um transtorno grave, mas quanto mais cedo ela aparece, maior a gravidade. chance também ou não? Não, maior a gravidade e pior o prognóstico. Mas quanto mais cedo você trata, melhor o prognóstico. Ela vai escalando, no caso? Vai só piorando? Sem tratamento, Entendi. não vai E como é que melhorar. pode ser a vida de uma pessoa com esquizofrenia, mas bem tratada, assim, né? Medicada, no caso? Pode ser bem razoável. Isso que eu tô falando, a gente evoluiu muito nessa questão do tratamento. O problema, como tratar alguém, porque eu acho que tem um laudo aí de uma outra juíza que solta ele depois que o juiz tinha determinado que ele fosse encaminhado a um hospital de custódia, que não tinha, que aí a defensoria colocou que, olha, nós adoraríamos cumprir a lei, só que não existe mais esse hospital na Paraíba. Então, ela falou que... Ela, né? Aí ele vai e joga, eu acho que a pedra lá no Aqui, ó, foi o aonde paralelepípedo, ele... no carro dos policiais. Isso, aí ele teve a audiência de custódia no dia 25 de novembro. E ele foi liberado, né, com liberdade... Ele teve a liberdade provisória e ele foi encaminhado para o CAPS, para o tratamento compulsório. Completamente ao contrário ao entendimento do juiz Rodrigo, que havia enfatizado a gravidade do caso do Gerson. O resultado, né, o Gerson de novo, que ele é foi CAPS liberado... compulsório? Porque o CAPS não tem lugar para abrigar alguém que precisa de tratamento integral. O CAPS não abre sábado e domingo. E o CAPS, você pega a medicação. Sim, mas como que ele vai ter, né, a consciência de tomar essa medicação? Agora Não tem tem aquilo. como. A gente pensando na lei antimanicomial, antes era um depósito de pessoas, era desumano. E hoje é pessoa sem teto, sem... Os dois Porque ruim, né? existe uma gama de pacientes hoje no Brasil. São que quadros precisam, diferentes, né? mas são doenças graves, psicóticas e crônicas. Às vezes seria um erro o sistema tratar isso todo mundo igual, de certa forma? Acho que sim. Teria que ter, tipo, uma gravidade, por exemplo, até isso de quem tem internamento, tem que ter uma internação, né? Tem que ter essa internação, caso contrário, ele pode vir a cometer contra a vida de outras pessoas, contra a dele mesmo, no caso. Com certeza. Por exemplo, ele corria risco da vida dele? Sim, e a gente viu, né? Como se findou a situação. Mas ele também botava outras pessoas em risco. Sim. Porque jogar um paralelepípedo numa Viatura, né? viatura... Se pega no policial, né? Se pega no policial. Na cabeça. Se pega em alguém até chegar essa viatura... Assim, é um paralelepípedo, não estamos falando de... Uma pedra já seria muito. Sim. Mas um paralelepípedo é uma coisa... É uma arma. É um caso a se pensar, né? Igual, por exemplo, se o zoológico fosse diferente, não fosse 6 metros, um muro, fosse um portão, alguma coisa, ele ter a confiança de que ele vai domar aquele leão, ele abre a porta do leão pro leão ir pra fora, né? Então ele não consegue, o leão pega ele e pega outras pessoas também, né? Poderia. Se não, me parece que o espaço lá é muito bem organizado, assim. Porque para ele penetrar, ele teve que... Cerca, muro... escalar Aquilo é um coqueiro, eu acho? Eu não sei. Eu acho que era um coqueiro, porque era muito alto. Não era uma árvore comum. Sim. Não era uma árvore comum. E, de novo, aquilo que você falou, hora nenhuma ele hesitou em voltar. Não, ele foi e foi, né? Ali veio vindo, olhou para ele, qualquer pessoa... Olha só, Voltaria. qualquer pessoa que estivesse em sua sã consciência... Ia ter medo, ia despertar o instinto mais primitivo do ser humano, que é defesa.
Entendi. Ia tentar subir. Ele poderia até ser morto, porque ele ia tentar subir e não conseguir. Mas ele ia tentar. Mas ele ia tentar. Ele não tentou em momento nenhum. Isso mostra a gravidade do estado de consciência do caso do Gerson. Porque, olha só, qualquer pessoa... Existe no cérebro o sistema de defesa, de alerta, que você pode até olhar aquilo e falar assim, tá, vou lá. Quantas vezes pessoas fazem assim, eu vou saltar de asa delta, de paraquedas. Quando chega lá, trava e não vai. E não vai. Porque o sistema do medo trava a pessoa. De novo, né? Ele não foi travado em nenhum momento, ele não fez nenhum movimento de retorno. Como o cérebro dele ele age diferente por conta da esquizofrenia. Mas isso é a doença. Não mandou o sinal pra ele. Isso é a doença. Agora, Ali é uma bioquímica diferente. Ele realmente acreditava que ele poderia, e aquilo era como se... Sabe como se fosse objetivo de vida? Domar a leoa ou o leão. E se a gente pegar aqui, por exemplo, né, no caso do Gerson, desde os 7 anos tem os primeiros registros dele, que foi, olha, ele teve acompanhamento médico desde muito cedo, provavelmente identificação de atraso intelectual e comportamento desorganizado. Aí, aos 10 anos, 2016, o primeiro contato com o conselho tutelar após ser encontrado sozinho na rodovia, que foi o que a gente falou. Ele tinha 8 anos e a conselheira Verônica começou a acompanhar ele. Aí, na idade de 10 anos a 17, de 2016 a 23, o período de recolhimento institucional, acompanhamento por conselho tutelar, verificação de comportamento disruptivo, mas sem diagnóstico formal psiquiátrico, né? E 2023... Com 17 anos, foi o primeiro laudo psiquiátrico formal. O psiquiatra diagnosticou ele, abre aspas, retardo mental com transtorno de conduta. Recomendação atenção integral e regime integral. Aí, com os 18 anos, de 24 a 25, ele teve múltiplas prisões, foi para o sistema socioeducativo, internações no Hospital Ulisses, Pernambuco, HUP. HUP? Não sei. HUP, Hospital... Ulisses, né? Hospital Ulisses, Pernambuco. Tá. Em Recife, em outubro de 2025, 2 episódios, dia 16 e dia 26, que foi o que a gente falou, que ele foi encaminhado para o CAPS de João Pessoa, e a diretora relata uma dificuldade que ele tinha em aderir ao tratamento. Mas é tão loucura isso, porque a gente não fala em dificuldade, não é como resistência ao tratamento, que às vezes a gente tem, né? É impossibilidade de entender a importância do tratamento. De entender o contexto. O contexto, de tudo, né? Quando o juiz fala, ele não consegue, ele é inimputável, ele não consegue entender o que ele faz, né? Então, eu acho que falar que ele não tinha boa vontade com o tratamento ou de não ter frequência é muito difícil, porque com o quadro dele... Era impossível. Se ele tivesse sido submetido a um tratamento, primeiro, tinha que ser a internação primeiro. Da internação, ele só podia sair quando já tivesse um sistema medicamentoso testado, aprovado e eficiente. Teve até um termo que você falou quando a gente estava começando, que é que a esquizofrenia ela pode causar a ausência nosognosia, né? Que não é difícil. Zonognosia. Isso. Tá, que é essa incapacidade de ter noção do seu diagnóstico. Isso. Então, pra ele não tinha nada, né? Então, como é que ele vai tomar um remédio se ele não tem nada, né? Exatamente. Entendi. Agora, interessante isso, você vê que ele foi pego na rodovia federal. Se ele foi pego na rodovia federal, agora eu entendo porque de vez em quando ele apareceu em Recife. É porque ele foi encaminhado para o hospital de lá. Não, mas também ele podia ter ido andando. Porque... Isso é uma característica muito grande. Esses grandes andarilhos, não estou falando gente que vai planejadamente em coletivos por exemplo, para santuários, mas sabe quando você está andando na estrada, de repente vê uma pessoa esquizofrênicos crônicos pegarem a estrada e caminhar, eles ficam, você nota assim, o cabelo, as roupas, totalmente sem qualquer cuidado, autocuidado, e você vê aquelas pessoas andam, às vezes sangra o pé e eles não sentem. Eles têm uma coisa, é como se eles perseguissem um objetivo, e é como se não sentissem dor, é como se... eu tive um paciente
novo que ele andou do Rio de Janeiro a Resende. Caramba. É muita coisa. É 2 horas de carro, 2 horas e meia. 2 horas e meia de carro. E ele ia indo, ele estava em estado psicótico, ele ia indo e chegou um ponto que a roupa vai se desfazendo. Imagina, subir a Serra das Araras andando, né? Nossa O cabelo totalmente... Chegou uma hora que ele não tinha mais sapato. Eu não sei se pegaram, eu não sei se ele tirou, não sei. Então, quando ele foi encontrado, ele começou a andar em propriedades, né? E propriedades rurais mesmo. Aí teve um cara que deu tiro, não sei o quê, papapá, e um outro chegou, olhou, falou assim: você não tá bem. De onde você vem? Acolheu, tá? E aí conseguiu que ele falasse o telefone. Era telefone fixo na época, da mãe. E a mãe pegou um carro e foi lá. Quando ela chegou, ela ficou arrasada, porque ele tava um fiapo, imagina, andando, os pés todos sangrando. E ele não sentia dor. Para você ver que é uma alteração muito grande. Então, quando... não tô fazendo uma comparação similar. Quando o Gerson não recua diante da leoa, é parecido com esse paciente que ele caminhava, o pé sangrando, ele não sentia. Quando é uma doença tão grave que você desconecta coisas básicas, essenciais, instintos essenciais de sobrevivência. Então, me lembro, assim, foi um paciente muito difícil, mas diferente do Gerson, era um paciente que tinha acolhimento familiar, os pais eram separados, ele tinha uma irmã, todo mundo se reuniu, ele fazia medicação no início, a gente teve que internar, a gente internou depois que a gente estabilizou, ele saiu de lá com todo mundo tendo esse compromisso. Que legal que ele conseguiu, né? Foi muito legal. Mas o problema é que nem todo mundo consegue. E como que as pessoas, né, quem tá vendo o Inverso hoje... que às vezes passa despercebido, né? Esses louquinhos, esses malucos, igual são taxados por aí. De forma muito pejorativa, muito pejorativa, né? Então, feia, como né? que a gente faz pra reconhecer quando essas pessoas precisam de ajuda? E, principal, Olha, como que a gente que faz, né? É muito berrante o quadro. Aí você vai falar, mas você é médico, é simples. Mas não é. Uma criança percebe que tem alguma coisa errada. Sim. Você está andando na rua com uma criança e alguém em surto psicótico começa a falar sozinho, começa a gesticular, começa a berrar, começa a ter uma postura esquisita, a criança mesmo olha. É impressionante que isso já aconteceu com sobrinhos meus do tipo, o que está acontecendo ali, tia? Né? Porque, assim, chama atenção. E não é achar que é uma piada, não é engraçado. Não é engraçado, isso, é triste. É triste. Porque, assim, hoje é um grande desafio. Porque, por exemplo, o que aconteceu lá em BH, você chama a polícia, mas a polícia vai levar para onde? Para um hospital, o hospital vai encaminhar para um setor psiquiátrico que vai encaminhar para o CAPS. Agora, o CAPS é o tratamento que você vai ter para maioria absoluta dos pacientes psiquiátricos, que são ambulatoriais, mas não para casos graves de psicose. Não Entendi. terá. E o que falta para o Brasil fazer isso? Eu acho que, infelizmente, a gente tem que... Infelizmente, o Gerson precisou morrer, porque todo mundo ficou falando, mata a leoa, eu não sei o quê, é responsabilidade do zoológico, fecha o zoológico, mata a leoa, observa. Eu olhei e falei, gente, a primeira coisa que me veio, foi assim, um cara com uma doença grave, que antes da lei antimanicomial, teria um hospital para ir e depois teria um suporte, porque um caso do Gerson sem nenhuma estrutura, vamos supor, se tudo estivesse funcionando, não estou dizendo que funciona super bem, mas ele seria internado, aí na internação, diagnóstico firmado, faz-se o esquema terapêutico, que já tinha que se pensar no esquema terapêutico que não fosse de oral, porque... Ele não tem consciência. Não tem. Ele pararia de tomar. Para quê? Eu tô bem, não preciso tomar. De novo, né? Aquela agnosasia lá, fala que não tem nada, né? Exatamente. Então, assim, um esquema de medicação de depósito, que a gente chama, que é esse que vai ser dado. Como ele é muito grave, aqui no Brasil, em geral, a gente só tem o mensal. Essas medicações mensais. Tem vários lugares do SUS que fornecem
apesar de ser um custo alto, é fornecido em casos graves assim. Então, poderia organizar de ter um lugar fixo onde aquela medicação fosse dada a ele. Esperar que ele fosse tomar espontaneamente seria ingenuidade. Então, é aquilo, né? Quando a gente olha, a culpa não foi nem do zoológico, nem da pessoa, nem do Gerson, né? Foi o sistema que não deu um diagnóstico para ele com 7 anos. Eu acho que falhou, redondamente. Eu acho que falhou quando ele fez 18 anos, como se fosse um abrigo comum, rua, porque dentro do abrigo ele também não estava bem, ele estava mais protegido. Mas Sim. ele também não estava bem porque toda vez que ele saía, ele arrumava uma confusão, ia Pra para a voltar. polícia, voltava para o abrigo, a ponto dele fazer pequenos delitos para ser preso, porque Pra se ficar lá sentia dentro. mais seguro dentro da cadeia. Então, é aquilo, né? Aos 10 anos não medicou, aos 17 anos Primeiro, não foi diagnosticado. não foi medicado. Aí é impossível ser medicado corretamente. Sem um diagnóstico, Mesmo né? que fosse corretamente, não basta ser corretamente para um indivíduo que não tem família, que não tem estrutura. Onde está a estrutura hospitalar Que o Gerson precisava, que né? precisava? Às vezes é aquilo, a gente E talvez precisaria pra criar, sempre. né? Até E uma talvez pra espécie de lei, né? Pra mudar isso, movimenta, talvez. Para poder, não estou dizendo a lei antimanicomial teve seu valor, tem seu valor. Agora, ela tem que dar conta daqueles que não estão dentro dessa lei, que não estão sendo assistidos por essa lei. A coisa mais que dá para a gente falar sobre esse caso, que ele revela os buracos terapêuticos e de ineficiência da psiquiatria para casos graves no nosso país. Revela, é escancarado. Da psiquiatria ou do sistema, assim, em si? Do sistema, e dentro desse sistema tem a psiquiatria. Porque o que Entendi. adianta? Tipo assim, você faz, vamos supor, houve muitas falhas, mas você faz um diagnóstico, você vê que aquilo é um caso grave, você precisa de uma assistência integral. E muitas vezes, como ele não tinha estrutura familiar, nada, ele precisaria de uma residência assistida. E não tem Talvez essa pro resto da assistência vida. assistida, né? Não tem. E também um tratamento que garantisse que ele estava sendo medicado. Porque não adianta eu pegar, tá aqui, eu te dou uma caixa de remédio. Ele pode tomar tudo de uma vez e morrer. Ou então, ele pode ser... Não, esse paciente responde a esse comprimido. Mas esse comprimido ele não vai tomar. Não vai. Porque faz parte da natureza da doença dele. De novo, é aquilo, ele não sabe que ele tem essa doença. Ele não né? sabe. Então, eu acho assim, é uma hora para a gente parar. O que faremos com esses pacientes que, com o término do manicômio judiciário, o que faremos com essas pessoas? Elas estão nas ruas, correndo risco de vida e também colocando pessoas em risco. O que vai ser feito? Entendi. Isso é... Porque, assim, outros gestos estão por aí. Quantos mais vão precisar, né, pra mudar as coisas? E tem, porque quando ia acabar, ia começar a fechar os hospitais, foi dito o que vai ser feito, qual alternativa para se criar para as pessoas que realmente precisam de uma internação. E se a gente for prolongada pensar, né, ou muito maior. Pegando daquele episódio que você teve com o Pimentel lá, o 20... São dois É o lados da episódio mesma 20. moeda. Da mesma moeda. Tem um lado do Gerson e essas pessoas que têm esquizofrenia que não sabem, né, e tudo. E tem do outro lado aqueles psicopatas também, né, que foram, né, sentenciados a hospitais psiquiátricos e tudo, e também estão aí fora, né? Sim. Nós temos um problema. Isso é um grave problema. E por que ninguém tá falando disso? Boa pergunta. Por que ninguém está falando disso? Porque talvez isso não gere lucro. Isso gera cidadania. Entendi. Isso mostra o quanto uma sociedade evoluída, como ela trata os mais frágeis e não os mais fortes. Isso não gera lucro, mas isso gera uma falta de responsabilidade absurda. Do jeito que tá, vai ter muito mais Gersons. Se não tiver uma ementa, alguma coisa pra... Alguma coisa tem que ser feita. Entendi. Então, pra quem eu tá... acho que a gente vive hoje num país que a gente só está querendo saber se de um lado ou de outro, e a gente está deixando de construir cidadania que vale para todo mundo. Porque não é sobre o Gerson, é sobre como nós nos portamos frente a casos como o Gerson, que pode ver, sai na rua,
Tem muitos esquizofrênicos crônicos aí. Muitos. É complicado, né, Bia? É. E pra gente deixar o inverso aqui, né, pra gente finalizar, qual mensagem você deixa pra quem tá de casa, pra quem, né, se tocou com essa matéria, com essa Eu situação acho do que a Gerson? gente tem que começar a exigir alternativas para que não somos contra a lei antimanicomial, mas o que fazer com pessoas que definitivamente precisam de hospitais, moradias, que tem uma estrutura, porque elas não têm condições de se cuidar. Quem cuida, né? Porque, assim, o Gerson não tinha quem cuidasse dele. Então não é nem sobre a leoa, o zoológico, nem sobre o Gerson. Você vê que depois me Muito parece que a leoa ficou em teste para ver se ela tinha algum problema de raiva, de estresse. Não teve alteração. Ela teve um comportamento natural. De um animal frente selvagem. a uma invasão de um território. Ninguém tinha entrado por ali. Ninguém. E o Gerson, de novo, né, não tinha consciência que ele estava fazendo. Nenhum, porque ele não teve um único gesto de sobrevivência, de hesitação. Então é isso aí, pessoal. A gente termina o Inverso de hoje, né? Falando um pouco desse assunto que foi bem pedido por vocês nas redes sociais, nos comentários dos outros vídeos. Acaba que pra gente trazer um episódio completo, com as notícias certas, né? Com todos os dados, demora um pouquinho mais. Então por isso que a gente demorou uma semaninha, mas também dia com o time. Se você também é contra isso, se você também ou é a favor, deixa aqui embaixo, vamos promover, né? Vamos promover um debate saudável, que tá difícil hoje em dia a gente conseguir. Deixa os comentários aqui se vocês conseguem, se vocês conhecem alguém que tem alguma situação, se vocês já passaram por situações parecidas, né? E não se esqueça de deixar o like, é importante para esse vídeo chegar para mais pessoas, de forma que todo mundo comece a ter consciência disso que tá acontecendo, né? Não é só os maluquinhos, não são os doidinhos, são pessoas que precisam de ajuda. E eu acho que a ajuda começa aqui, né? A gente compartilhar para o maior número de pessoas possíveis, para todo mundo ficar ciente, né? Que isso é um problema de todo mundo. Grave, né? de saúde, e também é um problema da sociedade. De segurança, né? De segurança. A gente fica aqui até o próximo Pod People.